E assim como esse projeto de lei do governo de Mato Grosso está causando polêmica aqui no estado, há ainda outra lei, neste caso federal, e que tem urgência em ser votada. Eu estou falando da Lei de Proteção ao Pantanal Brasileiro. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a vice-coordenadora científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, Kátia Nunes da Cunha. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. A todos espectadores, telespectadores matogrossenses, né? Antes de entrar nessa questão da lei de proteção aí do Pantanal, a gente mostrou agora há pouco aqui uma entrevista do governador falando sobre esse polêmico projeto do transporte zero. E aí uma parte dessa polêmica é o seguinte: uns dizem, olha, o peixe está acabando. Aí o outro lado que é contra fala, não, tem isso não, isso daí é conversa fiada, o peixe ainda existe. A pergunta é a seguinte, um pouco mais profundo o questionamento. Para ter peixe no rio, o que é que precisa? Primeira coisa, para você ter peixes no rio, você precisa ter rios saudáveis. Sem esgoto. Sem esgoto, sem agroquímica, sem hidroelétricas, né? Então, uma série de situações que faz com que o rio seja saudável. Desde suas margens estarem com suas florestas, porque os peixes se alimentam também dessa floresta que está ocorrendo. Esse é um debate que teria que passar pelo plano científico, não é? A comunidade científica tem muito claro, porque tem estudos realizados, tem subsídios para isso e discordam veemente da posição como foi colocada em termos de lei. Questionando, né? A ciência de novo. A ciência questionando esse documento, essa atitude política. Pesquisadora, agora, de que forma, quais são as verdadeiras reivindicações do povo pantaneiro, né, dos pescadores? Existe condição de se preservar o rio e, ao mesmo tempo, praticamente exterminando essa atividade pesqueira? Eles buscam, de certa forma, a sustentabilidade? Como seria possível encontrar um denominador comum em tantos interesses para o nosso estado? Exatamente isso. O Pantanal, ele é uma região que tem múltiplos interesses que não são só Sim. as pessoas que estão lá dentro, né? Mas, de alguma forma, é lá dentro do Pantanal que recebe todas as coisas que acontecem na parte alta. Só para ter uma ideia, numa região entre Porto Cercado e Porto Jofre, na semana passada foram retiradas mais de 14 toneladas de lixo. E disso ninguém fala, no né? coração do Pantanal, vamos já assim dizer. Sim. Como que chegou tudo isso lá? Você tem daqui de Santo Antônio ou Barão do Melgaço até na metade do rio, pesqueiros lado a lado, como se fosse uma cidade, uma comunidade. Não é comunidade, é como se fosse casas, veraneios, uma atrás da outra. Como que estão isso daí? Isso implica desmatamento, lixo, ceva de peixes. Então, o que é que ocorre no Pantanal? Uma insegurança jurídica. Aí é gente poderosa, né? Difícil mexer com esse pessoal, né? Todas as atividades você barra numa posição de poder, né, que evita você chegar até ter uma política, uma legislação, uma lei adequada para o Pantanal. Por falar em lei, essa lei de proteção ambiental do Pantanal, ela corre risco de querer enfiar dentro dessa lei aquele mesmo que eles chamam de jabuti, né, que fizeram lá com a Mata Atlântica? Corremos esse risco para beneficiar os interesses econômicos? Eu acho que a gente tem que ter isso bem correto para não perdermos dessa visão. Qual é o problema em relação a essa nova proposta que é denominada o Estatuto? Nós temos dois momentos. Primeiro, o Pantanal não vive sem o Planalto. Então, nessa lei, não adianta você fazer questões legais para dentro, como eu falei para você.
chegou lixo lá dentro, né? Então tem que ter essa visão de Planalto e Pantanal. Isso é uma das coisas, né? Outro que a gente vê muito categoricamente, não pode ficar questões abertas para decisão futura. Por exemplo, determinadas atividades de empreendimento futuros pode ser feito no Pantanal sem passar por um EIA-RIMA. Daqui a pouco querem implantar soja lá dentro. Não, daqui a pouco eu imagino o que pode fazer, né? Então vamos ter o quê? Uma estação espacial, né? Porque as coisas surgem de todo tipo, né? Então não pode deixar esses canais abertos. Agora, toda atividade que ocorre dentro do Pantanal, seja para comunidades tradicionais, como é a questão da pesca, seja para os pantaneiros que criam gado, é uma insegurança jurídica muito grande. E a vida das pessoas não podem parar para esperar as coisas acontecerem. Então isso tem urgência sim. E isso pode ser resolvido, né, porque tem centenas de recomendações adequadas, mas não adianta você ter essas recomendações e de lá alterarem os valores, certo? Isso daqui acho que é pequeno, estende para mais. Então é isso que temos que ter um apoio da sociedade e seguir esses critérios técnicos, porque aí sim vai parar com essa questão da insegurança jurídica. E essa lei do Estatuto do Pantanal, que está aí, foi criada em 2020, né? Está em análise na Comissão de Meio Ambiente, ela, de certa forma, põe um fim a essa insegurança jurídica, ela atende aos interesses da presidência? Pontos que eu falei para você, sim, principalmente a relação, a sinergia, né, Planalto, né, que não está contemplada também. Não está contemplado, e isso é fundamental. O Planalto é a caixa d'água do Pantanal. Então não adianta você ter tantas restrições dentro do Pantanal e não ter a água. Aí você vê, tem outra questão séria, que é a hidrovia, sabe? Essas hidroelétricas. Então tudo são situações negativas Cabe, é um debate antigo esse. Cabe a hidrovia dentro do Pantanal? Não, no tramo norte não. Não, porque nós temos o rio como está hoje segura. O tramo norte é o quê? É a parte que corresponde aqui a nós no Mato Grosso, sabe? Porque ela é dividida em várias seções, né? Então, se isso ocorre, nós temos dificuldades seriamente, porque nós temos hoje mais um integrante dentro dessa situação, que são mudanças climáticas. As pessoas, querendo ou não, ela já está aqui. Veja os noticiários do que ocorre no mundo, todas dessas questões já diferentes, sair do padrão normal. Então, nosso papel hoje é preocupar em manter a água na paisagem, porque, de outra forma, nós vamos ter problema de falta de água. Não é só falta de água para as borboletas, para a agricultura, falta de água para as cidades. Então, isso é uma situação séria. Muito obrigado pela presença, pelas informações e torcer para que os legisladores tenham juízo e não fiquem aí se ocupando com projetos olhando para o próprio umbigo. Isso seria muito importante que a sociedade, todos os ONGs, escolas, as pessoas interessadas participassem dessa apresentação que será na segunda-feira, 2h da tarde, do Instituto Nacional do Pantanal. Né? Vai ser onde? Segunda-feira, no Instituto Nacional do Pantanal, que é no campus da UFMT. Nessa segunda-feira agora. Nessa segunda-feira agora. Perfeito. Obrigada, então, pela presença e pelas informações. Obrigada. E a